Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. A virgindade nunca foi sobre seu corpo, mas sobre as histórias que contam sobre ele. Hoje nós vamos desfazer mitos, romper tabus e lembrar. O que importa é a sua escolha, o seu tempo e a sua verdade. E com essa fala, eu abro aqui o nosso Fala Pepeca de hoje, que vai falar sobre a virgindade, a primeira relação sexual de uma pessoa. Um tema que para muitas pessoas é um desafio. Para quem está passando por essa experiência pela primeira vez, vai ser bem desafiador. E para os pais também, para quem está ali cuidando, orientando daquelas pessoas que estão começando a sua vida sexual. Como é que a gente vai fazer isso? Então, hoje é um tema importante que a gente vai relembrar algumas coisas, né? Quem já passou por essa fase há muito tempo, mas mais que tudo, a gente vai informar e educar você. Seja sua primeira vez, ou seja, orientando seu filho, como é que a gente vai proceder para que você faça isso da melhor forma e eduque o seu filho com responsabilidade, sem tolir o prazer dele e sem deixar isso aí, ó, distante de ti. Ó, sou Carol Queiroz, fisioterapeuta pélvica, sou sexóloga. Me chamam de Rainha das Pepecas porque há 15 anos eu inspiro as mulheres a se conhecerem intimamente. Te ensino a se amar mais para que você possa amar mais também. E também sou mãe, né? Sou educadora sexual e tenho essa preocupação de como é que a gente vai lidar com essa fase quando chegar nossos filhos, né? Porque a minha eu vou contar aqui hoje que foi bem diferente. Gente, primeiro, antes de começar o nosso podcast e apresentar minha convidada, quero agradecer os nossos patrocinadores. A Maia Eyewear, que é a nossa ótica maravilhosa que vende online, também, além de ter uma loja física em Boa Vista. Temos a Best Laser, que depilação a laser é liberdade, então a Best Laser tem aí franquias espalhadas por todo o Brasil para te atender da melhor forma, com equipamento de altíssima qualidade, um atendimento impecável, com todo o respeito e cuidado que você merece. Agradecer também a Doutora Estrias, que é nosso patrocinador, que tem tecnologias que vão para além dos cuidados com as estrias, né? Apagar as marcas das estrias, mas tem tecnologias para a pele, do rosto até de tudo, inclusive clareamento de pepecas, viu? Agradecer ao Mestre Cervejeiro e a Miúde Gastrobar, que está aqui com a gente nessa temporada mais uma vez, com as nossas bebidinhas maravilhosas. O Mestre Cervejeiro, apesar desse nome, não vende somente cerveja, vende vinhos, vende espumantes, vende drinks. Então lá tem uma infinidade de coisas para você aproveitar no local e também para presentear. Agradecer também a Farmapele, que é a nossa parceira de longa data, a melhor farmácia de manipulação que existe, maravilhosa. Inclusive, Libshot, viu? Para quem tá com a libido baixa, tem um produto excelente que acabou de sair. E agradecer a Tábua do Reino, que tá aqui, ó, com a nossa quiche, nossas tábuas, que estão tá nos presenteando, nos brindando aqui pela segunda, né, na nossa segunda temporada. E tem produtos que vão muito além também das tábuas de frios. A Tábua do Reino faz o teu evento, faz o teu coquetel, faz o teu casamento. O que você pedir para a Tábua do Reino, ela vai fazer com excelência para você. Gente linda, minha convidada, Fernanda Costa, psicóloga, sexóloga também, né, Fernandinha? Educadora sexual, né? Exato, pode Não, dizer não que gosta sim. do tema. Sexóloga é um tema que nem todo mundo gosta, né? Ah, não me incomoda, não. Não te incomoda? Não, mas eu acho tão mais bonitinho assim, educadora sexual. É, né? Aham. É porque é o que tu faz muito na essência, né? Educação É. sexual. Fernandinha é a segunda vez que tá aqui no nosso podcast. Primeira vez a gente veio falar sobre abuso, né? Fernanda tem um trabalho lindo, né? Com crianças que sofreram abuso, com adultos que sofreram abuso também, né? Então é um trabalho muito bonito. E não pensei em outra pessoa quando eu quis falar sobre virgindade, pela forma como você fala, como você orienta, pela clareza com que você traz, né, todos os temas relacionados à sexualidade. Então seja bem-vinda ao Fala Pepeca pela segunda vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Acho que é um assunto legal e eu acho que é uma perspectiva diferente de falar de educação sexual. Em relação ao que a gente falou da primeira vez, né? Foi uma coisa um pouco mais densa e eu acho que falar de primeira vez eu acho muito divertido. Para quem vai passar pela experiência, pode ser uma coisa muito tensa, muito tenebrosa. Mas para quem já passou, eu acho que é bem A divertido gente falar olha pra trás e sobre. fala assim, Jesus, né? Já Exato, foi, agora tá tudo agora já foi. Então, certo. vamos fazer um brinde aqui às primeiras vezes, né? E eu falo que tudo antes de ser fácil é difícil no início, né? Então, com a primeira vez e com a sexualidade também não é diferente, né, Fernanda? Exatamente. Mas é assim que a gente vai aprendendo, exercitando e aprendendo. É, exatamente. Fernandinha, fala um pouquinho de você pro pessoal do Fala Pepeca que não te assistiu na primeira temporada, conhecer Fernanda e seu trabalho. Então vamos lá. Eu sou psicóloga, sou educadora sexual, eu me dedico aos estudos voltado principalmente para a questão de abuso, violência sexual desde o início da graduação, então assim, há mais de 10, 11 anos que eu olho para isso. Atuo na clínica, atuo fazendo palestras também. Eu acho que o meu objetivo principal é levar informação para as pessoas.
Porque muita gente acaba sofrendo por não ter informação, e aí eu digo isso sobre sexualidade no geral, né? E eu acho que é uma oportunidade de resgatar essas pessoas para que elas tenham qualidade de vida no futuro. O objetivo é sempre ter qualidade de vida no futuro. E aí, envolvendo a psicologia, a gente não tem como ir para outro lugar, né? Tendo saúde emocional, né? Exato. Física também, né? Tá Que não tudo deixa de ser, vinculado. tá tudo vinculado. Fernandinha, vamos primeiro desmistificar o que é uma primeira vez. Por que tem um mito tão grande, a gente fala assim, de virgindade, né? Eu falo que na nossa época era bonito ser virgem, né? Era assim, era chique. Uhum. Agora já tá mudando, a sexualidade do mundo tá mudando. Mas o que tu considera, assim, o que é a virgindade? O que significa isso no teu ponto de vista? Eu acho legal que quando a gente fala a primeira vez, a gente não precisa falar a primeira vez do quê? É só falar a primeira vez, que todo mundo já sabe do que a gente tá falando. O negócio é tão forte assim que falou a primeira vez, todo mundo sabe que a gente tá falando de sexo. Eu considero primeira vez quando você decide se entregar para outra pessoa. Independente se vai ter uma penetração ou não, independente de quem vai tomar a iniciativa ou não, mas eu considero quando você se entrega. Sendo uma situação ideal ou não, mas você decidindo fazer isso. Porque como eu venho dos estudos relacionados a abuso, né, essa primeira vez acaba sendo roubada de muitas meninas e de muitos meninos muito novos. E aí eu acho que não é justo chamar essa experiência como a primeira vez dessa pessoa. Então, assim, se tu decidiu e tu foi, sendo bom, sendo ruim, sendo constrangedor ou não, dando BO depois ou não, é a primeira vez, desde que você tenha se colocado nessa situação. Agora, se te forçaram a fazer isso, aí eu não considero como primeira vez. Muito bem, isso é uma coisa muito importante. Virgindade, a gente vê isso muito, né, na prática clínica de pessoas que falam assim, eu não sou mais virgem, mas nunca teve uma relação sexual consensual, que ela quis, que ela escolheu, que ela consentiu, Exato. né? Então É isso é uma quase como coisa se ela não forte. tivesse ali de fato, então ela não estava participando ativamente. Fizeram isso por ela, né? Colocaram ela nesse lugar. E aí ela perde autonomia dentro disso, então aí eu não considero. Fernandinha, eu vou falar agora primeiro como mãe, né? Vou contar a história assim, né? A minha primeira vez, a minha mãe soube. Né? Ela soube antes. Isso foi uma coisa bem legal, uma coisa muito rara, né? Na minha época, as filhas não contavam para as mães antes que iam ter relação sexual. Mas eu tinha uma relação muito aberta com a minha mãe. Realmente, ela dizia que ela não deixava tapar o sol com a peneira. Então, ela sabia que isso ia acontecer, então ela deixou um caminho aberto. Então, para mim, foi mais tranquilo, porque eu não tive aquele medo, aquele julgamento, se minha mãe descobrir. Quando você planejou, você primeiro Isso, conversou com ela ela. estava ciente, tá? Ela participou um pouquinho ali do processo e tal. Legal. Então foi bem bacana. Mas eu vi muitas amigas minhas passarem por situações muito diferentes da minha e terem muito medo, tomarem remédio escondido, né? Aquela coisa de tomar anticoncepcional escondido da mãe, não poder se cuidar na ginecologista porque não tinha orientação, muitas vezes transar em qualquer lugar, né? Sem estar com segurança, sem estar num ambiente adequado. Então, correndo riscos, além dos riscos que envolvem uma relação sexual, né, sobre ISTs, toda aquela preocupação que a gente tem, né, correndo muitos riscos. Então, tu falou uma coisa pra mim ali nos bastidores que eu achei interessante, que os pais não devem tornar esse momento o momento deles. O que tu quis dizer com isso, quando tu falou pra mim sobre isso? Como é que hoje a gente tá, como é que os pais, o que tu vê no teu consultório que tá acontecendo nos dias de hoje? Eu falo de não tornar o momento deles, porque quando o filho geralmente conta depois. Eu acho que você foi assim, total fora da curva, de você ter conseguido conversar antes e ter tido suporte para levar isso até o final. Porque geralmente quem conta antes é desencorajado totalmente, né? E vai ser expulso de casa, o mundo vem abaixo. Mas é porque quando o filho chega e conta que aconteceu, meu Deus, o meu bebê, não acredito que isso aconteceu. Por que que você faz isso comigo? Você gosta de me dar desgosto. Olha o teu tamanho, olha a tua idade, mas não é sobre o desgosto do pai. E porque você fez isso comigo, é a vida dele. É a experiência dele, é a primeira vez dele que ele resolveu compartilhar contigo. Porque eu já vi casos também onde não se compartilha. E E os pais acabam aí, descobrindo. assim, eu acho que fica implícito, entendeu? Ah, você tá com essa pessoa aqui há 5 anos? Deve estar transando, né? Deve Não estar, sei, mas nunca me não se contou. fala sobre isso, entendeu? Então, quando eu falo de não tornar isso o momento deles, é que você tem que se preocupar.
como o adolescente estava se sentindo, como que foi para ele, se ele se sentiu seguro, se ele usou o preservativo, enfim, como foi isso para ele. E não como você tá assimilando isso. Se tu precisar de um tempo, eu acho que vale a pena, assim, olha, não esperava receber essa notícia agora. A gente vai conversar sobre isso, mas eu preciso voltar a mim primeiro. E aí a gente dá um tempo, depois a gente senta, depois a gente conversa. Mas eu vejo até em outros contextos, assim, quando se lida com adolescentes, onde ele começa a desenvolver uma autonomia, os pais costumam ter essa postura de por que que você faz isso comigo? Você quer matar a sua mãe do coração. Mas não é sobre você. Nem tudo que o filho faz não é sobre o pai, né, a mãe? Muita coisa que o Vai filho afrontar. faz, exato. Porque existe uma Não é. expectativa muito grande que a gente coloca nos filhos, né? Acho que você mais vê, né? E eu acho que isso fala muito de o quanto a gente quer se realizar através dos filhos. Deles repetirem os nossos acertos e da gente ver eles acertando naquilo que a gente errou. O que é muito bonito, porque a gente quer sempre o melhor para os filhos. Mas nisso cria uma cortina de fumaça no meio dessa relação, onde você não consegue mais enxergar o que que é seu e o que que é do seu filho. E dentro dessa área específica, falando de geração, dos adolescentes de hoje em dia, talvez a galera um pouco mais jovem, ali com 25 anos, os pais vêm de uma época onde a vida era mais difícil. Então a iniciação sexual deles também não foi das melhores. Não teve diálogo em casa. Muitos são botados para fora de casa. Ou então, agora tu arrumou um macho, então agora tu vai ter que casar. Agora tu vai ter que morar, agora ele vai ter que te assumir. E aí começa uma vida pautado nisso, aonde eles não tiveram muita escolha. Então, com meu filho vai ser diferente. Meu filho vai casar virgem, ou vai transar depois dos 18 anos, ou só vai transar depois que finalizar os estudos, para não perder o foco, porque tem que estudar para ser alguém. Então, eu acho que muito dessa repressão vem porque, poxa, para mim foi tão difícil, e eu quero que pro meu filho seja mais fácil, que eu vou podar. Para além de conservadorismo, sabe? Eu acho que é muito atravessado por isso também. Então, eu quero muito me realizar, tudo que eu não consegui nesse filho. E aí vem todas as expectativas que os filhos vêm para frustrar tudo, né? É, vem pra ensinar, né? Eu falo que nossos filhos eles Exato. vêm pra ensinar a gente, assim. Onde tu tem um calo te apertando, o menino vem lá e aperta ali. Porque é sobre isso. Pra ter filho é isso aí. E, Fernandinha, o que que você... A gente tava conversando sobre idade, né? Tu fala adolescentes. No mundo ideal, que as pessoas idealizariam como seria a primeira vez, todo mundo teria mais de 18 anos, já teria um senso de responsabilidade para iniciar a vida sexual, papapá, papapá. Mas não é isso que acontece. Uhum. A gente sabe que ali veio puberdade, veio adolescência, os hormônios começam, né, a aflorar, e aí vem a vontade de experimentar. As crianças, os adolescentes já estão namorando cada vez mais cedo, né, estão tendo até relações mais sólidas, namoros mais longos. E a Sim. consequência disso acaba sendo a intimidade sexual. Independente de dogma, de conservadorismo, de religião, né, isso vai acabar acontecendo. Como que a gente orienta esses adolescentes? Você que é adolescente, que teu pai e tua mãe escutou esse podcast, falou assim, meu filho, vê um negócio aqui pra você ver, entendeu? Se a gente fosse falar para um adolescente primeiro, o que que você, como educadora sexual, diria para esse adolescente? Se informar, antes de tudo. Como eu disse no início, o meu papel como educadora sexual é levar informação. E aí, levar informação no geral. Não só do que tem que fazer, como tem que fazer, da responsabilidade que envolve isso também, mas eu acho que é de ter espaço para poder falar sobre isso, né? Se você é adolescente, sua mãe e seu pai te chamou para poder assistir esse podcast, isso é porque tem uma abertura de comunicação. Aproveita essa abertura de comunicação, então. Para tirar dúvida, para perguntar, e o pai não tem jeito de responder. Me leva numa ginecologista, me leva num médico, me leva num profissional que vai poder tirar, me leva num psicólogo, né? Leva com a Fernanda. Leva com a Fernanda para poder conversar sobre isso, para poder tirar dúvidas, para poder ter as orientações corretas para, se você de fato decidir que é isso que você quer fazer, você vai fazer de uma maneira segura, de que você está seguro com a decisão que você tomou, assim, sabe? Eu acho que isso é importante. Primeiro, estudo e informação, porque o que os estudos indicam é que crianças e adolescentes que têm acesso à educação sexual de qualidade
costumam iniciar a vida sexual mais tarde. Porque não tem aquela coisa da curiosidade, não é que não tenha desejo, né? Porque o desejo vem com os hormônios e tudo mais, mas a curiosidade de preciso fazer para ver como é que é, não é tão latente assim, porque muita dúvida já foi tirada dentro desse processo de desenvolvimento. Então eu já sei mais ou menos o que me espera. Eu já sei mais ou menos as consequências, tanto em relação à saúde, quanto emocionais mesmo, sabe? Então eu sei tudo isso que envolve. Por isso eu vou escolher o momento que eu vou fazer isso. Então é muito claro, assim, quanto mais educação sexual tem, mais tardia é o início dessa vida sexual. Então, por isso que eu digo, a informação E a chance de sempre dar vai ser a BO chave. também é bem É menor, né? bem menor, tanto Os para uma países que têm gestação. melhor educação sexual são os que menos têm. Gestação na adolescência, infecção sexualmente transmissível entre Exato. adolescentes. Porque a informação liberta. Minha mãe ela era muito sábia mesmo, dizia assim, ó, não vamos tapar o sol com a peneira, porque minha mãe foi a que ensinou os meus primos a usar camisinha. Uhum. Então, minha Foi mãe, a luz ali, ela né? foi ali a que destabuzou ali, eu falo, a família, assim. Enquanto todo mundo falava muito, brincava sobre sexo, os meus tios e tal. E a minha mãe não, viu? Você já sabe botar camisinha? Uhum. Vai deixar pra aprender na hora? O negócio vai amolecer, meu filho. Vem cá, deixa eu lhe ensinar. Aí Aprende minha mãe, agora que é melhor. então bote você agora. E vai, ó, quando você for lá se tocar, se tiver excitado, pega a camisinha, fica colocando, testa até você. Então ela mandava Aham. bem aí, entendeu? Mas isso é uma coisa muito, muito interessante. Quanto mais informação a gente tem, melhor. Sim. E eu brinco de novo, né? A questão de que na nossa época era bonito ser virgem. Na nossa época, é que a gente tem assim, uma idade parecida, né? E eu percebo a mudança de padrão. Talvez até tivesse na minha época, eu não tinha acesso, mas eu vejo que é mais latente hoje. Os adolescentes quererem iniciar sua vida sexual não porque eles decidiram iniciar a vida sexual por conta própria, por desejo, por entender que era o momento, a pessoa certa, mas porque eles querem pertencer àquele grupo que já transa, aquele grupo de amigos ou de amigas que já tem relação, né, que já conhece, já tem experiência para trocar. Então, eu atendi já algumas pessoas, não muitas, mas atendi algumas pessoas com um certo nível de, puxa, às vezes até de uma disfunção sexual depois, uma ausência de libido, uma certa culpa, que acabaram iniciando a vida sexual de qualquer jeito. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a conversar sobre com os adolescentes, né? Sobre essa necessidade de pertencimento. Eu estava falando lá nos bastidores, eu estou trazendo a conversa dela para cá, tá? Sobre a questão da gente ser criança, a gente vai para a fase da adolescência, da autonomia e de como é que a gente vai lidar com isso. O adolescente é um ser de grupos. Assim, né? Ele precisa estar inserido dentro de grupos e isso faz parte do desenvolvimento dele, né? Assim, neurologicamente falando, a gente, quando é criança, pré-adolescente, a nossa visão do mundo é sempre filtrada pelos pais, pelos responsáveis. Então, para a gente saber se uma coisa é certa ou é errada, a luz vem dos pais. E para lidar com essas consequências, geralmente os pais blindam muita coisa, né? Eles resolvem muitos BOs pra gente. Quando a gente vai entrando na adolescência e vai amadurecendo um pouco mais, a gente começa a ter a noção de que a gente é responsável pelas atitudes que a gente tem. A gente precisa responder pelas coisas que a gente faz. A gente sofre consequências. E como o adolescente é um ser de grupo, aí tem a necessidade de pertencimento, né? Eu não quero ficar rodada, isolada, perdida. Eu quero pertencer a um grupo. Então eu vou me vestir de certa forma, eu vou escutar certa música, eu vou fazer certas coisas para eu pertencer. Em relação a sexo não é diferente, porque quando o adolescente está no grupo e é uma fase de experimentação, se ele está no grupo é como se o senso de responsabilidade dele ficasse diluído. Então não é tão pesado assim, porque tá todo mundo fazendo, sabe? Então tá tudo bem. E aí ele comete diversos atos, tá no grupo, tô protegido, e é nisso que às vezes ele acaba se perdendo. E eu acho que outro ponto legal de trazer, e aí é bem atual e é de uma coisa que não tinha na nossa época, é a internet. Falando de rede social, o quanto a gente tem sexualizado cada vez mais cedo, principalmente as meninas, é surreal. Você pega uma menina de 11 anos, 12 anos, fazendo aquelas dancinhas, sabe? Isso é sexualizar. Você tá dando uma conotação diferente para aquele corpo infantil
E essa menina está se entendendo como madura, como adulta. Porque o que ela vê os mais velhos fazendo na internet, ela está fazendo também. Sem supervisão. Recebendo qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de incentivo. E aí ela acha que ela tem um domínio sobre isso. Que ela é madura para lidar com isso. Que ela tem total noção do que ela está fazendo e ao que isso vai levar. E eu acredito que isso também leva ao início de vida sexual super precoce. Porque ela está entrando num processo de imitação. E aí eu não quero pertencer ao meu grupinho de menininhas infantis. Se eu consigo fazer certas coisas que eu vejo os mais velhos fazendo, a gente quer sempre estar lá na frente. A gente não quer estar atrasado. A gente quer crescer mais rápido. Mostrar que a gente é mais velho mais rápido. Então eu acho que a internet acaba dando um super impulso nisso aí. Para além de pertencer ao grupo, o poder que a gente está dando de ter a imagem dessas meninas, adolescentes, iniciando essa fase, na mão de qualquer um. E aí é que surgem, né? Aqueles namoros entre uma pessoa mais velha e uma pessoa muito mais nova, e aí isso acaba sendo incentivado, então passam um pano ali, esconde, ninguém fala nada, é normal, mas a mãe deixou, mas o pai deixou. E aí você inicia a vida sexual com 13 anos de idade. Que aí já não é a... Vamos esquecer, né? Que menos de 14 já é completamente inadequado, né? Exatamente, exatamente. E Completamente aí, nesse inadequado. caso, é a primeira vez da menina ou não? Ela acha que ela tá consciente ali do que ela tá fazendo. Ela escolheu sensualizar ali. E aí, é a primeira vez dela ou não? Cara, que forte isso, hein? É uma coisa pra gente pensar, né? Que menos de 14 anos é estupro presumido. Não interessa o que a criança diga, né? Exato. E era uma coisa que antigamente era comum, né? Ah, não, mas é porque gosta de novinha. Tinha uns senhores, né, que gostavam de novinha. Sabe o que tá fazendo. Uhum, Porque já tem a sensualidade, já tem o corpo, muitas vezes. tem. Mas se existe essa regra, gente, é porque essa regra tem que valer. De alguma forma, com menos de 14 anos, ela não tem como tomar uma decisão dessa sobre o próprio corpo. Legalmente, ela não tem como. E por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Porque a gente não tem como impedir que essas meninas de 12, 13 anos tenham relação. E aí, informando e conversando sobre, é que a gente consegue dar uma furada nisso aí. E que se for acontecer, vai acontecer da forma menos danosa possível. Então, às vezes, vamos esperar para conversar sobre sexo só quando começar a ter interesse pelo fulaninho da escola. Ou só quando começar a perguntar, às vezes, ó, essa galera já tá lá na frente, já viu de tudo, já viu na internet, já testou com um amigo, com um primo, com um vizinho, e é a gente que tá ficando para trás. Então, o fato deles terem acesso à informação não significa que eles sabem o que fazer com essa informação. A criança de 3 anos, ela sabe para que serve uma faca. Mas você não vai dar uma faca para ela na mesa de jantar e falar, vai, corta a tua carne. Ela não tem habilidade para isso. Ela sabe para que serve, mas ela não tem habilidade para usar. A gente jogar essa responsabilidade do adolescente. Você já sabe de tudo, você já tem informação. Faz o que você quiser. Ele não vai saber. E aí vai levar aquilo que tu disse, né? Vai no meio do grupo, vai fazer porque tá forçado ou porque é legal e todo mundo tá fazendo. E no final Paga vem uma um conta arrependimento, paga uma conta alta. A conta fica bem alta depois. Fernandinha, agora vamos deixar mais leve. É o seguinte, ó, tu que tá em casa aí ouvindo, pai ou mãe, geralmente são as mães que vão ver o Fala Pepeca, né? Uhum. Não adianta nada a gente falar sobre isso, como é que orienta, como é que faz, como é que não sei o quê, se na hora que a criança não, né, gente, pelo amor de Deus, na hora que o adolescente, o adulto jovem, enfim, teu filho chega vai dizer assim, vou dar uma, surta. A pessoa não tem maturidade, né? A mãe e o pai, não, vai ficar de castigo. Porque o filho não conta por quê. A mãe quer deixar de castigo, quer proibir de namorar, o pai muda tudo na vida da pessoa. E não vai ter jeito, isso vai acontecer, né? Uhum. Vai acontecer. A gente quer que aconteça. E a gente estava conversando, né, também mais cedo, sobre essa questão de, será que a gente quer que os nossos filhos tenham o início da vida sexual como a gente teve? E muitas vezes eles demorem tanto para descobrir, né, que o sexo é prazeroso, que ele não precisa ser tão desafiador, tão complicado. A gente quer que os nossos filhos tenham essa vida. E uma reflexão que eu acho que os pais não têm o costume, porque a gente sempre trabalha com aquela ideia de que o sexo é algo. Não vou pensar nisso no contexto dos meus filhos. Mas a gente pensar também que tipo de vida sexual a gente deseja para os nossos filhos. Porque, gente,
eles vão transar. Igual a gente não quer imaginar nossos pais transando, a gente também não quer imaginar que os filhos transam. Vai doer, mas eu sinto muito, mas eles vão transar. Não vão? Acontece a gente Vai querendo ou não. acontecer, gente, querendo ou não. Então, assim, qual é o tipo de vida sexual que você quer que seu filho tenha? Então, isso é determinante porque essa ideia vai moldar como você vai lidar com isso. Porque se o menino chega, a menina chega, mãe, vou transar. Aí, criminaliza, né? Meu Deus, não pode, isso é errado. Tá. Então, vamos começar a conversar com isso, sobre isso, né? Direitinho para poder orientar. Então, o que é que tu diria aí para um pai, para uma mãe? Como é que faz? Como é que se sente? Eu Como é que acho não que tira os assim, cabelos da cabeça? sexo é uma coisa importante. É uma coisa importante. Faz parte do nosso. Mas nem todo mundo. Tem gente que não gosta de fazer, ok, mas aí é uma liberdade da pessoa. Ela é uma parte de um todo muito grande que existe. Assim como a gente quer que o nosso filho tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física para ficar com o organismo em dia, a gente também deve querer que ele tenha uma vida sexual saudável, feliz, leve, prazerosa, porque o sexo não é para trazer nada de negativo. Para além da reprodução, ele serve para o prazer. Por que a gente não vai querer que o nosso filho Pro tenha sucesso bem-estar. nessa parte da vida também? A gente quer que eles tenham sucesso em tanta coisa e eles vão ter uma vida sexual triste, reprimida. Eu acho que é pensar sexo como sinônimo de saúde. Sexo de qualidade Com é sinônimo com responsabilidade. responsabilidade, com respeito e etc. É sinônimo de saúde. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, porque assim, se você me falar que você é satisfeito com a sua vida sexual, massa. Agora a gente volta na linha do tempo. Hoje, você é satisfeito com a sua vida sexual porque você teve uma orientação legal e você teve um início de vida sexual muito bom, e aí você conseguiu chegar nesse ponto de ser feliz com a tua vida até hoje, ou você teve um início péssimo e você aprendeu sozinha pra hoje você falar, eu tô em paz com a minha vida sexual, eu tô feliz. Mesmo você tendo começado com muitas facilidades, por que que tu não vai facilitar a vida do teu filho, a vida da tua filha? E se pra você foi muito reprimido, muito difícil, e você teve que passar por um super perrengue, por que que tu não vai facilitar a vida do teu filho e da tua filha e conversar sobre, deixar aberto sobre isso, porque só tem ganha-ganha. Os pais querem que os filhos falem com eles sobre isso, sobre a primeira vez. Eu quero que você me conte quando acontecer. Ao mesmo tempo que eles têm medo de perguntar. Os pais também têm dificuldade de abrir esse caminho para conversar. Eu quero saber, mas eu não vou lá perguntar, e aí, como é que tá? E o fulano que eu vi você andando na escola? E aquela menina que te ligou, sabe? Não demonstra esse tipo de interesse. Ou então os pais fazem aquela de, se eu não falo sobre, não está Não acontecendo. existe, né? Não existe, não está O que eu acontecendo. não vejo, eu não sei e acabou. Exatamente. Então, abra o caminho para conversar com o seu filho. Um livro, um filme, sei lá, seja criativo. A gente não tem que ser criativo para abordar assuntos com criança. Seja criativo para conversar com seu adolescente também. Nem que chegue assim e no início, gente, vai ser constrangedor. Para pais que têm facilidade, né, falar sobre sexo, sexualidade com naturalidade, é porque isso foi construído dentro dele. Se você teve um início de vida sexual difícil, vai ser difícil você começar a conversar sobre isso. Só que como a gente falou no início, né? Tudo aquilo que a gente começa a aprender vai truncado, vai estranho. E depois você vai exercitando, Fluido. flui, fica mais leve. Então, uma hora você vai ter que ter o assunto tabuzão. Vai ter que sentar para conversar sobre isso. Mas se você faz isso com constância, eu juro que fica mais fácil. Fica Porque mesmo. tudo é assim, vai ficando mais fácil com o Tudo tempo. a frase que mudou meu game quando eu tava no início da faculdade. Antes de ser fácil, tudo é difícil primeiro. Tudo é Não tem difícil. jeito. E aí o sexo não é diferente, porque eu falo sempre. A vida sexual, ela não é diferente da tua. Tu não tem uma vida secreta à parte, que só tá o sexo lá guardado. Não, meu filho. Faz parte de É você. tudo, entendeu? Tá tudo junto, Exato. entrelaçado. Acho que uma das vezes que eu mais senti orgulho do meu trabalho foi um dia que eu vi uma paciente minha num workshop meu, na época, e ela veio me apresentar a filha, de 17 anos. Pediu pra levar, né? Nos nossos teatros, né? Eu tô falando com o pessoal aqui dos bastidores, geralmente tem assim, posso levar minha filha, posso levar minha neta. E ela falou assim, Carol, eu trouxe minha filha porque eu não quero que ela chegue com 40 anos pra descobrir o que eu descobri sobre sexo só com 40. Eu quero que quando ela começar a vida sexual dela, que ela já tenha
o conhecimento, a leveza, que ela não veja como eu vi. E eu falei, gente, que incrível é isso. Porque olha só, a mãe dela trouxe ela num curso de pompoarismo, num negócio a gente vai falar sobre prazer, sobre orgasmo, sobre lubrificação, sobre o que ninguém conta pra gente de sexo e que a gente aprende, sabe Deus como e quando aprende, né? E é isso que quer dizer? E se aprende. Não aprende, a gente vai ali, é difícil porque tu não sabe o que tu tá fazendo, tu não sabe o que vai acontecer. Então achei muito legal. E aí, depois disso, né, eu atendo muito a dor sexual, né, dor física realmente. E eu tive uma paciente que me marcou porque eu tive uma primeira vez que doeu muito. Eu brinco que eu tive uns 2 ou 3 namorados que eu perdi a virgindade pela primeira vez. Não é porque eu queria dizer que era virgem, é porque doía tanto que se eu falasse eu não sou virgem, eles iam Ia chegar ser muito normal, surreal, entendeu? Tipo, aham. iam chegar colocando. E eu precisava de tanto cuidado pra ter a relação, pra começar, porque era como se eu fosse virgem todas as vezes, que eu acabava falando, né, gente? Eu não acredito que eu falei isso no podcast, mas falei, eu falava isso nas palestras. Agora eu contei logo aqui. Vocês que lutem, vocês que passaram na vida. Mas enfim, era como eu fazia. Então, atender dor pra mim era uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí eu atendi uma moça de quase 30 ou 30 anos que não conseguia ter relação. Eu acho que ela tinha tipo uma cinéquia, como se fosse aquela fimose feminina. Ela não tinha espaço no canal vaginal de pele, ela não conseguia ter penetração. Ela tinha um prazo e meu namorado vai embora tal data e até lá, eu quero muito que a gente transa, a gente não consegue e tal. E começamos a trabalhar. E um período ela falou: ah, Carol, o namoro acabou. Não tem mais essa pressa, esse prazo todo, mas vamos continuar o tratamento porque eu quero fazer isso por mim, né? Eu quero ser uma mulher que pode ter relação quando quiser. E aí um dia ela chegou, deitou na maca, eu comecei a fazer, né, as manobras, que são um pouco doloridinhas, né? E aí ela falou assim: ah, nem te contei. Eu e o namorado, a gente voltou e a gente conseguiu transar. Eu não consegui nem ficar feliz por ela. Eu tirei minha mão porque eu falei, eu tô machucando ela. Porque quando eu tive relação a primeira vez, doeu muito, que é uma coisa que as pessoas sempre acham que vai doer. Já falar sobre isso. E aí eu tirei a mão, ela, o que foi? Eu falei assim, não tô te machucando? Aí ela, não. Falei, não doeu? Porque assim, eu já atendi pacientes que perderam a virgindade depois de fazer o tratamento comigo, mas não voltaram comigo no dia seguinte ou no mesmo dia. Ela falou, foi hoje de manhã. Eu falei, foi E até ela olhar se a ferida tranquilona. estava aberta. E ela, não. Ela falou que não sentiu dor, que foi tranquilo, que ela teve inclusive orgasmo. Eu falei, gente. Aí você falou, é isso, a gente encerra por aqui. Eu falei, acabou, né? Ganhei o game. Aí eu contando essa história, eu fiquei tão impactada que acho que todo mundo que entrava no meu consultório nesse dia, eu contava essa história. E eu contei pra uma paciente minha, que era um outro problema, sobre essa paciente. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu vou trazer minha filha aqui. Eu falei, tua filha? Ela falou, ela e o namorado tá ficando sério, eu acho que eles estão querendo transar. Ia ser incrível se a minha filha não sentisse dor ou sentisse menos dor na primeira vez. Se eu trouxesse, avalia o assoalho pélvico, porque a gente fica com pontos de tensão, mesmo virgem, né? Eu tive alunas virgens, né, que nunca tinham tido relação com ímã preservado, que tinham dor porque a gente tem tensão. A dor não vem por causa do sexo, a dor vem por causa da tensão, da postura, da ansiedade, do dia a dia, da constipação, não tem nada a ver com sexo muitas vezes. Aí ela trouxe, eu avaliei, atendi, ela tinha uns pontinhos de tensão, mas a gente conversou, teve toda aquela orientação. A menina teve relação, a mãe levou, teve relação, não sentiu desconforto. Ela teve, assim, foi outro início de vida sexual. Então, eu acho fenomenal. E eu falei tudo isso pra falar que, cara, como as pessoas colocam uns tabus sobre a virgindade, né? Vai doer. Imagina, tu já vai. Eu, quando eu fui, eu não sei se foi assim com você, com as meninas. A gente, olha, toda primeira vez dói muito. A gente vai esperando uma dor da morte, que sangra. Então, tu já vai preparada para luta, já vai assim, ó. O priquito da pessoa não passa nada, gente. Ela já vai assim, ó. Pode meter que eu aguento. Bota isso na maca. Vai devagar, mas vai que eu aguento. Então, assim, ela já vai esperando a dor. Uhum. Aí dói. Mesmo que não fosse doer, porque o rompimento do ímen, o ímen é tão pouco vascularizado, tão pouco inervado, que a dor é mínima. Ele em si não faz diferença nenhuma Não no momento da faz. dor, né? O descolamento da parede vaginal vai ser mais incômodo e desconfortável, porque nunca foi descolado, né? Uhum. Muitas vezes, se a pessoa nunca usou um absorvente íntimo, nunca colocou o dedo, que o dedo não tira a virgindade, como vocês acham, né? Que a gente fica nessa loucura, dessa ansiedade. Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Psicologicamente, a pessoa vai preparada como? Eu queria ter a minha primeira vez pra eu poder ter a minha segunda vez. Justamente por isso, entendeu? Porque eu pensei assim, vai doer, então eu preciso queimar essa etapa logo pra que depois o negócio melhore. Porque fiquei na cabeça com isso, porque todo mundo fala, vai doer. Então eu já fui preparada, eu já avisei o boy, falei assim, olha, vai doer. Então a gente vai usar toda uma estratégia aqui pra
Vai, fez, acabou, e aí depois a gente consegue aproveitar. E aí, enfim, acabou que foi outra coisa, e eu acho que justamente eu senti dor na primeira vez. Não foi uma dor absurda, mas eu senti dor, mas eu acho que foi justamente por conta da tensão. Sabe aquela coisa de a expectativa acaba sendo mais intensa do que a realidade? Eu acho que eu fiquei tão nervosa e deve ter, de fato, travado tudo e ressecado tudo, que aí doeu. A minha dor demorou anos pra passar. Anos, anos, anos. Eu tive. Era horrível, gente. Então, assim, eu acho fenomenal a gente ter esse tipo de conversa, porque a gente precisa realmente olhar. Cara, não quero que meu filho ele não tenha tanta preocupação, quero que minha filha não sinta dor, quero que eles tenham prazer, que saibam as zonas de prazer do corpo, né? Porque eu falo que, assim, minha mãe, ela foi muito maravilhosa na minha educação sexual, mas ela também não me educou pro prazer. Ela me educou pra quê? Pra não pegar doença, pra não ficar mal falada, pra não dar em qualquer lugar, pra não sei o quê, não sei o quê. Mas nunca me ensinou educação sexual para o prazer. Porque quando Sim. fala assim, ah, virgindade, a gente transa pra ter prazer. Dificilmente a pessoa vai transar a primeira vez pra gestar, pra Uhum. reproduzir. Então, por que também não falar sobre o prazer com esses adolescentes, com esses adultos jovens, né? A gente precisava conversar mais sobre isso, né? Com eles. Precisava, e eu acho que funciona do mesmo modo quando a gente fala de maternidade. Que é assim, ai, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, a maternidade é uma bênção. Não é, não. Tem muito perrengue. Mas as mulheres estão começando a falar mais sobre isso agora, né? Das dificuldades. E eu acho que a gente precisa fazer a mesma coisa em relação ao sexo. Desmistificar, trazendo as coisas boas e as coisas ruins. Mas a gente tem que trazer o pacote completo. Porque com a informação, se a pessoa, mesmo tendo passado por tudo, fala assim, eu concordo, ok. Então ela tá indo sabendo, né? Nossa, eu acho muito legal quando a gente faz roda de conversa, assim, com adolescente, porque surge muita coisa bacana, né? Tem gente que realmente fica ali, quase pega um caderninho, assim, pra ir anotando. É, Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E principalmente você falou assim: ah, a maioria das pessoas não vai ter a primeira vez, assim, pra gestar. Tem uma coisa que a gente chama de pensamento mágico. Que o adolescente tem um pensamento mágico de que comigo não vai acontecer. Então eu não preciso usar nada. Porque é a primeira vez. Ninguém engravida na primeira vez. Uhum. E chama-se isso de pensamento mágico, porque com você não vai acontecer. E acontece. E como acontece, né? Porque, juro, eles são crentes de que é impossível. E aí Sem tem. contar as informações erradas Ah, que vão nesse meio do caminho. Porque eu tenho um amigo, época lá do ensino médio, cheio da experiência, né? Que ele, me contando depois, ele transou com a menina e eles não tinham camisinha na hora. E aí, no dia seguinte, ele orienta ela a tomar anticoncepcional. Vai na farmácia e compra um anticoncepcional, porque aí você não vai engravidar do sexo. Que já foi. não No era nem dia uma anterior. pílula do dia Não, não, seguinte. não. Aí eu falei, você não falou pílula do dia seguinte? Ele, não, anticoncepcional. Eu falei errado? Eu falei, minha gente. Isso eu tinha 15 anos. É um óbvio que precisa ser dito. Precisa. Muito. Sabe um Precisa. mito que eu vejo muito? É, a primeira vez não pode ser de camisinha porque a camisinha dói mais. Que a camisinha de fato deve É, alargar ali que o ímã os ele sabe, Jeremias. entendeu? O ímã ele sabe se tem látex ou não, se tem preservativo ou se tá no couro, entendeu? Isso é mito, tá, gente? O que faz não doer ou doer menos é ter paciência, tá relaxado, tá se sentindo seguro. Porque sexo é entrega, né? Sim. Sexo é entrega. E aí fazer. E eu acho que a primeira vez também ela pode ser muito traumática, porque quanto mais medo, mais desespero, quanto mais estranho for aquele ambiente, a situação, eu tô escondido do meu pai, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, pior vai ser pra fluir. Né? Que é uma coisa legal também de orientar os adolescentes, né? É sobre o local, né? Porque vai no motel, que a gente estava conversando, né? Não vai no Sim. motel, né? Menos de 18 anos. Eu acho que é difícil. Mas a gente tem que entender que para dois corpos se unirem, não vai ter a idade ali de, se é menor de 18 anos tem um bloqueio e o negócio não funciona. Então, assim, a gente tem que assumir que o sexo vai acontecer antes dos 18. Ok, é uma possibilidade real. Então, os pais têm que ensinar aonde fazer, como fazer. Como assim, como fazer? Você vai usar um preservativo? Vai ser um masculino? Vai ser um feminino? Tem lubrificante? Tem lubrificante muito importante, principalmente por conta dessa tensão inicial. Tem um negocinho ali para escorregar mais rápido, pode ajudar também. Então, dá esse tipo de orientação com quem você vai fazer. Não precisa ser o nome
né, do indivíduo, mas assim, é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que você conhece, vai Uma estar pessoa que te ok pra você, respeita. exato, é uma pessoa que te respeita, tá ok pra você fazer com essa pessoa aqui, poxa, legal. Então, o onde, o como, o com quem, o quando é importante. E aí podem achar um absurdo, mas o onde fazer, menor de 18 anos não entra em motel. Mas se a gente dá uma abertura pra, poxa, me conta onde vai fazer. Você quer trazer um namorado em casa? Mas a minha casa não é motel, porque isso não vai acontecer dentro da minha casa. Que pouca vergonha. Se E quiser acontecer vai fazer da aonde? porta pra fora. Aí vai fazer numa festa? No banheiro de uma No festa? banheiro de uma festa? Na casa de alguém emprestado que vai todo mundo ficar sabendo? Não, e aí eu imagine assim, uma situação de festa na casa de alguém emprestado, aonde o pessoal vai beber, vai usar outras coisas. A chance de dar errado é muito grande. E aí fica aquele sexo que é consentido, mas não é consentido porque a pessoa tá desacordada, porque a pessoa tá bêbada. Sim, mas ela concordou antes. Sim, mas agora ela não tá podendo concordar de novo, entendeu? Então, para evitar que isso aconteça, abra o espaço. Porque a gente vai acontecer. Isso que a gente tá falando aqui, ninguém quer que o filho adolescente transe, beba, use droga, mas são contextos que acontecem. Se não acontecessem, a gente nem precisaria estar aqui. Sim. Mas acontecem. E aí, ai, mas é um absurdo transar em casa. Eu vou incentivar meu filho a transar, mas se tu não incentivar, ele vai deixar de transar? Vai acontecer? Tem um ditado que diz, né, que água morra abaixo, fogo morra acima. E um adolescente, quando ele quer dar, não tem quem segure. Não vai ter. Exatamente. Ainda mais não tem como. A gente precisa realmente começar a abrir a mente, trabalhar a gente, que enquanto pai, mãe, né, cuidador, sei lá, que quem quer, às vezes é um tio, abrir a nossa mente para começar a aceitar e mudar a nossa perspectiva, porque é o que a gente pensa que vai determinar como a gente trata esse menino, essa menina, né? Como é que eles vão conduzir essa vida. E sabe o que eu acho legal também? Existe toda a questão hormonal, a excitação, o interesse na outra pessoa, mas eu acho que também é interessante estimular os jovens a se conhecerem sexualmente dentro da sua intimidade. A gente que sabe que para os meninos isso é muito mais fácil, porque ele acorda e tá lá, entendeu? Tá pra fora, tá exposto. Então, desde muito novinho, os meninos têm essa tendência a manipular mais, né, o pênis dele. Então, ele descobre a masturbação muito mais cedo. As meninas demoram muito tempo para descobrir e acham que o prazer só vem a partir do sexo. Então, se a gente também estimular as meninas a se conhecer, ah, não quero que a minha filha faça sexo agora. Tudo bem, mas você já conversou com ela, como tu falou, né? Sobre prazer, sobre a intimidade dela, sobre como tu sempre fala assim, olha com o espelhinho, vai ver como é que é. Porque se ela também começar a entender a como ela quer ser tocada e como ela manipula o próprio prazer, isso também vai fazer com que ela tenha uma vida sexual lá na frente também de qualidade. Porque ela vai saber o que ela quer fazer. Ela vai saber o que pode com ela e o que não pode. Ela vai conseguir até determinar limites. E isso é importante também no sexo, os limites. Extremamente importante. Ela vai saber determinar os limites também com mais facilidade. Então, eu acho isso extremamente positivo. Eu acho que, É, assim, um vibrador. vibrador, quando a gente fala de vibrador, não precisa ser aquela prótese, gente. É uma coisinha Não, uma coisa discreta. discretinha. Isso, que dá pra guardar ali na gaveta. Ninguém vai saber o que é se mexer. Mas eu acho também que acho tabuzão, né? Acho difícil, assim, as pessoas comprarem essa ideia, assim, de pronto. Mas eu acho que é uma via legal também. A gente não tá aqui pra falar o que é fácil, não. Porque, assim, é realmente. Mas, assim, a gente tem que começar a abrir nossa mente. Com certeza. Precisamos. A gente vai mudar a vida sexual de uma geração se a gente tiver uma conversa mais aberta. E, ao contrário do que muita gente pensa, as pesquisas mostram, os estudos mostram, tem dados, né, concretos. Quanto mais educação sexual, menos BO, menos problema. Mais tarde inicia. Porque antigamente a gente. Mas se eu contar como é que funciona, se eu começar a falar sobre isso, eu vou estar instigando. E não é isso, gente, que acontece. A gente não precisa que ninguém instigue, não, porque os hormônios eles vão lá e coçam sozinho aquela nossa região. Entendeu?
É um negócio que acontece automático, assim. O mundo faz isso O já. mundo faz na A gente vê internet. sexo em qualquer lugar. A gente saiu de casa, é a música. Em todo lugar a gente tá vendo sexo o tempo todo. E o adolescente se liga disso antes dele ser adolescente. Ali Gente, no finzinho da infância, ele já sabe de muita coisa. Ele vai colhendo informações e vai botando tudo na bolsinha dele. O que os pais têm que fazer é esvaziar essa bolsa, organizar e falar: ó, é assim. Porque as informações vão sendo colhidas desde muito cedo. ó, eu não vou. As crianças, elas estão tão atentas. Eu falo que eu escutava El Chan e eu demorei anos pra entender o que que era pau que nasce torto, nunca se direita, a menina que recebe quando pega na cabeça. Eu nem tinha. Nunca parei pra escutar a letra. Eu só cantava. Os meus filhos, eles prestam atenção em tudo. Aí um dia desse tem uma música chamada Anaconda, da Luísa Sonza. Não sei o que, me mostra Anaconda, o Nicki Minaj, eu vou pagar a conta, você mostra Anaconda. O Henrique escutou a música, tava passando a música. E eu nem tava prestando atenção. Ele falou assim, mãe, você ouviu essa música? O Henrique tá com 9. Falei, ouvi, filho. Aí ele, olha aqui, mãe. Tu sabe o que que ela tá chamando de anaconda? O pênis do homem, sabia? Aí eu, o quê? E ele falou, olha aqui o que ela fala. Ela disse isso. Ela tá apelidando, mas essa música é indecente. Eu fiquei chocada que Ele com ainda voltou. 9 Você não anos... ouviu, não? Deixa eu explicar. Eu vou te Ele me explicar. explicou, ele falou, tipo tutorial, deixa eu fazer a resenha aqui da música pra tu entender que essa música... Eu falei, ah, meu Deus, filho, é mesmo? É, mãe, é muito feia a forma como ela tá cantando. Falei, ele não falou duplo sentido, mas ele quis dizer que era um duplo sentido, entendeu? Uhum. Eu não gostei da forma que ela cantou essa música, eu não achei isso legal. Falei, você tem razão, ainda bem que você percebeu, porque eu não tinha percebido. E, Carol, como que foi pra você quando ele falou isso? Como é que tu recebeu, assim? Nossa, ele entendeu toda essa ligação que aconteceu. Eu fiquei um pouco chocada, porque assim, o Henrique, ele é mais. O João, se fosse o João fazendo uma análise dessa, que é mais novo, eu falava assim, não, beleza, o João é ok. Mas o Henrique, ele é tão discreto, ele não aflorou a sexualidade dele assim, que eu fiquei assim, eu falei, gente, como é que ele percebeu isso? Eu fiquei preocupada, eu falei, gente, e tá acontecendo. Foi quando eu parei pra olhar e falei assim: tem um mundo acontecendo. Meu filho tem 9 anos. Tem um mundo acontecendo com ele de coisas que, mesmo eu sendo também educadora sexual e tal, que eu não tava percebendo. Uhum. Escola, aí vem o assunto do amiguinho que conta, não sei o que, gozar. Opa! E eles já entendem muita coisa, né? Sim. Já pelo meu trabalho, como o Henrique diz, né? Ah, mãe, hoje só vai dar aula pra mulheres que só tô vendo pepecas na sua bolsa. Hoje não tem aula com homens porque não tô vendo pênis. Então, assim, eles têm liberdade para falar. Tanto que Henrique, quando começou a ter aquela ereçãozinha ali, né, aquela coisa natural, ele entendeu, já orientei e tal, aquela coisa toda. E as pessoas se chocam quando eu falo como é que eu faço isso. Porque falo, olha, você pode, na sua intimidade, ninguém pode ver, deixa você quietinho lá, mas é natural. Mas tem gente que vai dizer, não, não pode. E olha que legal, você é educadora sexual. Você trabalha com isso há muito tempo. E ainda assim você ficou chocada. Mas eu imagino que você também tem todo um background assim de calma, É. tá É tipo, seguro, tá tudo se bem. acalma, Caroline. Porque ele falou com você, ele criou um conceito sobre isso e falou: Nossa, mãe, não é legal a gente falar dessa forma. Então você correu pra agora você poder andar assim, mas tá. Eu ainda tenho um pouco de controle aqui dessa situação. Então, começando desde cedo, quando começar o BO real, porque essas perguntas assim que falam, o que que é gozar? Esse não é o BO real. Eu acho legal que eles vêm perguntar pra mim. Porque eles sabem que eu vou responder. Então, eu falo, na hora que acontece isso, por mais que às vezes eu fique. Eles Que confiam assim, em eu você. falei, cara, é pra mim que eles têm que perguntar. Eu falo, ó, pergunta pra mamãe. Se a mamãe não souber, a mamãe vai atrás de saber. Então, um dia eu tava no supermercado, aí o João Pedro pegou. Tinha Fines e preservativos com morangos. Ele falou, mãe, que doce é esse que eu nunca vi? Nesse dia eu não sabia o que fazer, não, gente. Essa pessoa pagava a conta e ele, mãe, eu quero levar esse pra provar. E Nem eu olha. mesmo porque eu falei, como é que eu explico pra ele o que é uma camisinha? Ele tem 6 anos. Mas por que o cara bota no pinto isso, mãe? Ele vai perguntar. Ele não tá nessa fase, entendeu? Então eu falei, pô, o mercado podia tirar a camisinha De perto do de perto do doce. Fini, entendeu? Uhum. Bota numa prateleira que não esteja com Fini. Porque ele ficou achando que era um doce, mas eu já fiquei assim. Quando chegar a tua vez, eu acho que também, mesmo tu tendo toda essa. A gente fica. Parece que falta o ar, por isso que eu não julgo os pais que ficam aí, tipo, cara, o que que eu faço? Eu lembro, tipo, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era criança. Sei lá. Bora botar. Não, uns 10, 11 anos. E aí eu tinha uma meia de cano curto, que ela era uma meiazinha de seda.
E aí, pra tirar ela, pra não arranhar, eu ia desenrolando ela. E quando eu terminava de desenrolar, ela ficava tipo uma camisinha, né? E aí eu lembro que eu perguntava pra minha mãe, mãe, com que isso parece? Eu sabia com o que parecia. Mas eu tava querendo ali a confirmação dela, entendeu? Esse Olha, da tua mãe. eu sei, eu tô sabendo, eu quero saber se você sabe que eu tô sabendo, entendeu? E aí eu perguntava, mãe, com que parece com isso aqui? Ai, meu filho, um coador de café, sei lá. E aí vinha com qualquer resposta, entendeu? Eu falei, ah, Aham. tá bom. Então, às vezes, a criança pergunta e ela já tem ali mais ou menos uma noção e ela tá só querendo colher mais informações pra ela poder criar o conceito dela. Fernandinha, a gente falou no início, né? A virgindade nunca foi sobre seu corpo, mas sobre as histórias que contam sobre ele. E aí, é, vamos lá, tá? Temos um mundo perfeito, tá todo mundo orientado, já sabe o que faz, o ambiente é seguro, até de repente o pai e a mãe já estão até sabendo. E aí, como a gente tinha conversado, né? Vamos transar a sexta-feira, 3 horas da tarde. Como é que fica a ansiedade dessas criaturinhas que vão ter a primeira experiência? Porque deve ser puxado, né? Deve não, é, né, gente? É, super. Eu acho que foi pra todo mundo que passou por esse processo de e aí, a gente marcou e agora vai acontecer, né? Eu acho que a ansiedade chega pra todo mundo quando funciona desse jeito. Mas eu acho que, como você falou, acaba sendo mais sobre a opinião do outro, não é sobre mim. É muito mais sobre a opinião que o outro tem sobre mim. Porque na primeira vez, a gente não costuma pensar tanto no nível de prazer que eu vou ter. Será que eu vou conseguir chegar lá? A gente pensa, será que eu vou conseguir fazer ele chegar lá? Será que o cara vai conseguir ser viriozão pra fazer a menina chegar lá? A gente tá muito mais preocupado do que o outro vai achar da gente do que a gente pensar, poxa, essa experiência é minha, e eu vou curtir muito, e eu vou, sabe? Não é sobre a gente acaba muito mais Sobre as preocupado impressões que um com causa as no outro. impressões que um vai causar no outro. É isso, exatamente isso. Porque aí a menina vai ficar com medo de, ah, eu vou ser inexperiente, e ele me disse que não é mais virgem. Né? Porque nem sempre é assim, rola sempre uma mentira também. E aí, será que eu vou estar ali sendo suficiente? Ele já é um cara experiente. E aí eu vou passar vergonha? E aí eu vou na internet pesquisar sobre, aí ver um bocado de besteira, porque tudo ali é encenado, né? É. Então você vê ali até um sexo super irreal, e aí não, vou me preocupar em encenar. Vou fazer a mesma coisa que a mulher lá fez, e aí não é sobre você curtir esse momento. É sobre o teatro que tu vai fazer ali às vezes para poder impressionar essa outra pessoa. Por isso que é importante quando a gente for falar com os adolescentes de com quem você vai transar. Porque se você for transar com alguém que te respeita, que você tem intimidade, que tem um carinho, que você Confiança. tem confiança, você pode se permitir se preocupar muito menos com o que ele vai achar, porque a gente já tem uma relação massa, e focar muito mais em você e como isso vai ser pra você. Agora, se tu vai transar pra tu fazer parte ali da estatística, tu tem que fazer parte da estatística bem. Não basta só você transar. O burburinho que vem depois é que você deu conta do negócio, entendeu? Que você de fato compareceu ali, que foi maravilhoso. Então, acho que para além do medo e etc, de fazer tudo isso, e se vão descobrir ou não, é o que o outro vai falar de mim depois. É, eu acho que isso é uma questão que incomoda, perturba a cabeça das pessoas. E a solução realmente é o que você falou, é estar com uma pessoa que te respeita, que você tem cumplicidade. A escolha dessa pessoa. Eu ainda sou uma romântica dos últimos tempos, assim. Eu ainda acho que sexo a gente tem que fazer com quem a gente tem intimidade para poder ter entrega, para poder ter respeito. Eu acho que fica tudo muito mais seguro. E não precisa E amar a pessoa não é sobre perdidamente, isso. mas é vocês terem um mínimo de troca ali. Isso, Como ter uma pessoas relação primeiro. boa, né? Ter uma Exato. relação de confiança, porque sexo tem que ter confiança, porque senão tu não consegue se entregar. Você se torna muito vulnerável para que você possa acessar o prazer. A gente tem que entregar a vulnerabilidade, tem que Exato. entregar o controle. Então precisa confiar nessa pessoa. Então acredito realmente que fazer essa escolha tem que ser bem pensada, tem que ser analisada, como todas as escolhas que a gente faz na vida. Sexo não é diferente. A gente tem que escolher as companhias que a gente anda, o que a gente está fazendo, que lugar a gente está frequentando, o que a gente está comendo. Só que na adolescência, no início da vida adulta, a gente não tem tanta maturidade para pensar nisso. Então, talvez o sexo seja algo que a gente possa pensar primeiro. Poxa, preciso escolher uma pessoa legal, preciso estar num momento seguro para que essas ansiedades fiquem menores, né? Porque imagina a pressão que a gente sofre. A menina vai doer. O menino, será que eu vou conseguir manter minha ereção? Será que eu vou fazer direito? Será que eu vou conseguir chegar até o final da relação sexual? Porque muita gente na primeira vez não consegue chegar até o final, né? Não consegue chegar ao orgasmo porque vai se incomodar, doer, enfim, às vezes acontece alguma coisa que tem que
sai correndo, né? Sim. Dependendo do local que tá fazendo isso, né? Quem tem BO aí? Alguém tem BO aqui, plateia? Se já deu algum BO, né? Então é tudo muito novo, realmente, né? E eu acho que, assim, aquilo que eu falei sobre a romantização da coisa, é, o sexo tá em tudo. Direto ou indiretamente, o sexo tá em tudo, né? Faz parte da nossa vida. Eu já vi casos, inclusive, de, sei lá, colega minha que foi perder a virgindade, e aí ela falou assim: eu só quero perder. É sobre mim, não é sobre o outro. Então ela perdeu com um carinha qualquer, numa festa da faculdade. Ela falou: ok, eu tinha um objetivo, eu cumpri meu objetivo, tchau pro cara, e ela tava de boa, sabe? Pode ter sido de fato uma experiência ok pra ela, ao mesmo tempo de que a gente precisa analisar esse entorno, né? Porque ter uma atitude assim, pode ser porque tem alguma coisa por trás. É sempre assim? Não. Tem pessoas que são muito bem resolvidas e que não associa sempre o sexo a um vínculo afetivo e consegue separar de eu entendo que é uma entrega, eu tô preocupada com o meu prazer, eu vou lá, vou me entregar, vai ser ótimo, maravilhoso, mas eu não quero ter essa necessidade de estar vinculada a essa outra pessoa. Eu a respeitei antes, durante e depois. Mas é isso. Acabou. Muito obrigada. Qualquer coisa a gente repete, mas acabou por Nem aí. eu te ligo, nem tu me telefona, tá tudo certo. E tá tudo bem. Então acho que a gente também tem que olhar para essa outra via, que é uma possibilidade, para a gente também não rotular essas pessoas de maneira negativa, Sim. entendeu? Porque a gente fala da segurança com outra pessoa e às vezes eu fico com a impressão que às vezes a gente pode acabar atribuindo o foco dos pais muito mais para com quem que meu filho está transando do que para como meu filho está se sentindo por estar transando. Tá? Não interessa com quem ele está transando. Interessa como está sendo para ele, para ela. Então, se tem, mas nem é seu namorado. Mas calma lá. Vamos ver o que ela acha disso, qual é a concepção dessa pessoa sobre isso, pra gente entender por que ela tá escolhendo agir desse modo, X ou Y, com a sexualidade dela. É sobre o seu filho. Não é sobre você, que, meu Deus, o que você tá fazendo comigo? E não é sobre com quem que o fulano. Não. É Não sobre. é uma pessoa pra você, né? Que é uma decisão que Exato. não é. Eu acho que o mais difícil dessa vida é a gente entender que as decisões das outras pessoas não são nossas, não tem nada a ver com a Nem gente. tudo é sobre você. Às vezes o rolê é dos outros, assim, É. sabe? E a gente respeitar que o É uma nosso forma arrogante de filho. pensar, né? Que o nosso filho é um outro. Vocês não estão grudados para sempre. Então, ele é o outro. Respeita essa individualidade desse outro, orienta, tenta compreender na medida do possível, mas ele também vai ter que andar sozinho. E a gente vai ter que deixar que eles andem, errem, acertem Uhum. Assim como a gente errou, acertou. e continua, né? Errando e acertando, porque essa Pro vida resto é da vida. uma loucura, né? Graças a Deus. Ai, gente, eu adorei esse assunto. Eu queria ter ouvido esse podcast, mas é a minha primeira vez. Queria que minha mãe tivesse ouvido esse podcast. E achei muito legal mesmo. Eu acho que a virgindade é um assunto que sempre foi uma dor pra mim, sabe? Porque é uma dor pessoal e eu sonho realmente com um mundo que as pessoas tenham primeiras vezes tranquilas, ok pra Leves. elas, sabe? Aham. De acordo com as escolhas, com o que faz sentido pra elas, seguras, né? Sem tantas preocupações, porque é uma primeira impressão sobre algo que é muito importante, que é a vida sexual da gente. Porque eu acredito realmente que a vida sexual da gente ela tem um nível de importância absurdo, né, no nosso bem-estar, na forma como a gente vê a vida, na nossa leveza, no nosso dia a dia. Quem transa bem não incomoda, entendeu? A gente tá sempre bacana quando a gente tem uma vida sexual massa. E realmente eu acho que essa primeira experiência ela pode ser melhorada muito. E a gente, como pai, nós como educadoras e os pais, né, podemos facilitar muito a vida dos nossos filhos essa primeira experiência. Fernandinha, deixa tuas considerações finais aí pra gente encerrar esse assunto que, ai, tava tão gostoso. Eu vou falar uma coisa que, enquanto você estava falando, me veio assim, que é muito importante. Tudo isso que a gente falou vale também para os casais homoafetivos. Sim. E aí, para os pais terem um cuidado um pouquinho maior, porque é uma outra experiência de primeira vez, né? Porque às vezes, sei lá, o rapaz se entende como gay, mas ele já tinha transado com uma menina aleatória e antes, e agora eu vou ter a primeira vez
com outro homem que é realmente o que tá fazendo sentido pra mim. Então eu vou ter uma nova primeira vez. Eu acho que a oportunidade de você ter primeira vez mais de uma vez é uma nova primeira vez. Vai envolver outras coisas. Então, para que os pais tenham esse cuidado, essa delicadeza de entender que para os casais homoafetivos tem sempre uma pitadinha a mais. Vai ter um medo a mais. Não pela relação em si, mas porque envolve toda uma questão social, cultural, que pode trazer muito mais tensão para esse momento, né? Eu entendo que às vezes eles têm muito menos liberdade de ser, Sim. por conta de vários aspectos. Então, para abrir a cabeça, que talvez é a primeira vez da sua filha, seja com uma mulher. Sim, e sexo oral é sexo. E a gente tem que orientar de maneira positiva e com qualidade para esse rumo também. Talvez a primeira vez do seu filho seja com outro homem. Tu tá preparada para dar esse suporte, para orientar, para acolher, para incentivar? Porque a gente fala de sexo saudável, vida sexual saudável é para todos. Então, assim, para que Exatamente. todo mundo consiga aproveitar. Então, tudo isso que a gente disse vale para todo mundo mesmo. Isso é muito importante. Ó. Se eu não teria me atentado a esse fato, pra mim é muito tranquilo, né? Mas pra Uhum. muitas pessoas é um tabuzão. É. E a gente não tem como mudar isso, tá, gente? Não tem. A cura gay é uma coisa que foi pra... Eu tenho uma amiga esses dias que tava querendo punir o filho porque ele era homoafetivo e ela não ia mais dar nada pra ele porque ele era homoafetivo. Então, assim, ainda tem gente que pensa assim. Muito. Muita gente. Não é uma escolha, é uma identidade da pessoa. Isso é uma coisa também... Podia fazer um podcast pra falar sobre isso. Só contigo. sobre isso. Gratidão a você que nos acompanhou até aqui, assistiu todos esses episódios, chegou agora, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve no Spotify, espalha essa notícia, vamos mudar a vida sexual das pessoas de forma positiva, para que a gente tenha cada vez uma imagem de sexo muito mais positiva do que como BO, como gravidez na adolescência, como IST, como problema, e educar é o caminho. Informação, como a Fernanda falou, é tudo de bom. E foi um podcast muito rico, cheio de informação. Eu aprendo com a Fernanda, eu adoro. Eu tava falando pra ela aqui no intervalinho que eu babo vendo ela falar, sabe? Eu gosto muito. E foi uma delícia. Fê, muito obrigada pela tua disponibilidade, por tu largar teu consultório, teu filho, tuas coisas. Tua vida sexual também, porque ela poderia estar transando uma hora dessa, entendeu? Sexta-noite. Sexta-noite, a gente grava podcast sexta-noite, né? Então, ela poderia estar transando. E veio aqui contribuir, né, com tanta generosidade, com teu conhecimento para todo mundo aí que está assistindo a gente. Então espalha essa notícia, porque esse podcast aqui ele é muito especial. Agradecer mais uma vez o Estúdio Solen, que realiza esse nosso podcast. E os nossos patrocinadores, a Maia Eyewear, Best Laser, Doutor Estrias, Mestre Cervejaria Mil de Gastrobar, Farmapele e Tábua do Reino. Então vocês fazem esse podcast acontecer e vocês são responsáveis pela mudança aí da vida sexual de muitas pessoas através das informações que a gente compartilha aqui nesse podcast mais atrevido da região norte. Tá bom? Gente linda, é isso. Até o próximo Fala Pepeca. Um beijo. Fala Pepeca.